Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família e tu com tudo que possuis. Fiquei sabendo que tem tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhes fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e daria todo esse mandamento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disto, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente, cada homem cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele o tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles, apacentando o nosso rebanho. Nós vamos ler muito mais, vamos até o 33, mas depois. Nós vamos precisar essa noite de toda essa história. Então nós vamos precisar ler alguns versículos. O Espírito Santo me levou nesse final de semana, de ontem para hoje, meditando. Acho que eu nunca preguei nessa história super conhecida, né? Davi, aí o encontro dele com Nabal e depois com a esposa Abigail. E o Espírito Santo, nós estamos no mês pastoral, nós sabemos da graça pastoral, um mês que o Espírito Santo separou para ministrar profundamente cura nas nossas vidas. Começamos na quinta, ontem, hoje, e assim será por todo o mês. Estamos só no início. E o Espírito Santo, cumprimentar o Antônio, a Cibele, a Vitória e o Gabriel. Eu sei que é um esforço para vocês chegar na igreja, né? Chegaram, eles trabalham muito. Estamos só começando, o Espírito Santo ficou esperando vocês chegarem para começar a palavra. Mas o Espírito Santo começou a me falar então dessa palavra nesse contexto e me ressaltou aos olhos alguns pontos que vão contribuir e nos fundamentar para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Abra seu coração, presta bem atenção, abra sua mente daquilo que o Espírito Santo quer produzir em nós. E Nabal, o nome dele já dizia, né, que era mau. E os servos dele e a esposa dele, nós lemos aqui já num versículo, tem outro que nós vamos ler para frente. Por 2 vezes eles falam de Nabal e citam ele como extremamente arrogante.
Então ele era mau e arrogante. A sua esposa e os seus servos, os seus soldados, diziam isso. E como todo arrogante, Nabal era ingrato. Porque o arrogante, ele tudo se basta, ele não precisa de ninguém. Então ele não consegue reconhecer, o favor de ninguém. Então, como todo arrogante, todo soberbo, toda pessoa que se basta, Nabal era ingrato. E Davi, na sua caminhada, em um momento da história, teve um encontro com um arrogante, mau e ingrato. Não estamos livres de encontrar pessoas que ainda estão nos seus processos com Deus ou não, estão ainda nas mãos do maligno, manifestando arrogância, manifestando soberba, manifestando ingratidão. E Davi não foi livre disso. Se encontrou com um homem assim. E acontece que Davi relatou, e vai, lá na frente relata bem mais detalhado, que eles já tinham tido um encontro antes. Um dia, Nabal estava com seus moços, os moços de Nabal, os soldados, estavam no deserto. E nesse tempo, Davi também estava com seus homens no deserto. E os próprios soldados de Nabal chamam Abigail e falam assim: Abigail, está acontecendo uma coisa, a gente precisa te contar de uma história que você não sabe. Eu não li o próximo versículo, que fala assim: com seu marido, com o nosso senhor Nabal, não tem como conversar, porque ele é muito arrogante. A gente precisa que você nos ouça. E a palavra diz que ela era o quê? O primeiro versículo já fala que ele era ruim e mau, e ela era inteligente e agradável. A gente sabe que Abigail termina essa história como esposa de Davi, no final das contas, depois da morte de Nabal. E aí, eles falam assim: não tem como conversar com seu marido. Gente, aqui comigo estou contextualizando. Não tem como conversar com ele, você precisa nos ouvir. Os moços de Davi vieram a pedido dele, nos pedir ajuda. E nosso senhor Nabal negou e não quis saber, mandou eles embora. Só que Abigail tem uma coisa: quando nós estávamos no deserto, os soldados de Davi não deixaram a gente sentir falta de nada. É isso que eles falam: nós não sentimos falta de nada. E eles foram para nós com uma cerca de proteção. Todo o tempo que nós estivemos no deserto, eles nos protegeram. E eles relatam então para Abigail. Então qual é o contexto aqui? Agora Davi e seus moços estavam no deserto. Agora quem precisava de ajuda era Davi. Antes tinha sido Nabal. Quando Nabal e seus moços estavam no deserto em necessidade, Davi e seus soldados alimentaram e protegeram Nabal e seus soldados. Quando Davi está lá no deserto, com os seus soldados, em muita necessidade, ele recebe uma informação. Sabe quem está tosqueando ovelhas? Sabe quem está em festa? Sabe quem está com 3.000 ovelhas? 1.000 não sei dos que lá, está cheio de dinheiro? Nabal. Ele fala assim, como diz Tabatiano: armou eu. Um dia eu ajudei esse homem, agora eu estou mal, eu que estou no deserto e ele que está bem. Ele manda 10 jovens atrás de Nabal. Fala: Nabal, nosso senhor Davi mandou aqui, porque quando você estiver no deserto, nós ajudamos, e agora a gente está precisando. Como um dia nós alimentamos seus soldados, nos alimente, e mande alimento para Davi. E Nabal bota eles para correr. Não quero saber quem é Davi, nem filho de Jessé. Vocês estão inventando história. Todo mundo pode fugir do seu senhor, e todo escravo foge e fala que é de fulano, que é de ciclano. Vocês não são nada. Finge que não entende a história, que nem conhece Davi, um tremendo de um ingrato, e manda eles embora. Aí eles voltam e chegam para Davi e falam: Davi, nós estamos lá em Nabal. Lembramos a ele quem a gente era, falamos que éramos seus moços, pedimos ajuda, lembramos de tudo que fizemos por eles, mas não deu, ele não quis saber. Quando Davi ouve isso e fala: o quê? Depois de tudo que eu fiz por eles, depois de tudo que eu ajudei, o quanto em guerras eu os protegi, nós nos arriscamos por essas pessoas, nós nos gastamos por essas pessoas, nós servimos essas pessoas, nós cuidamos dessas pessoas, e agora vem com essa ingratidão. Quando a gente precisa vir as costas, prepara aí, peguem as suas armas, peguem as suas espadas, coloquem na cinta, e nós vamos matar eles tudo.
E diz que Davi, todos se armaram, Davi se armou também, e saíram em direção a Nabal, para matar todos os homens da família e do exército, os soldados de Nabal. Decididos, armados. O encontro de um homem segundo o coração de Deus, com um arrogante, um ingrato, um mal agradecido, um soberbo. Não tem mesmo como conversar com o arrogante, né? Porque ele já sabe de tudo. Não adianta conversar. E é muito difícil se reconhecer como tal. Uma vez eu preguei aqui sobre a soberba, né? Nós estamos na mesma linha aí nesse começo. É a mesma coisa, é muito difícil se reconhecer como tal. O arrogante, ele não é realmente misericordioso, né? Ele acha que ele nunca mais vai precisar de ninguém. Agora eu tenho 3.000 ovelhas. Um dia eu estava no deserto, agora ele não passa pela cabeça dele que um dia ele pode estar de novo no deserto, né? Ai, ai. Nem falo nada. É um dia no deserto, é um dia com as 3.000 ovelhas, depois no deserto de novo, depois 3.000 ovelhas de novo. Mas o arrogante não, ele é presunçoso. Então eu não sou misericordioso. Eu nunca vou precisar da misericórdia de ninguém, né? Eu me basto. Porque ele se considera autossuficiente. Diz o versículo 25, que eu não li ainda, nós vamos ler depois. O versículo 25, a esposa dele diz assim, ó. Ele é tão insensato, Abigail falando de Nabal, ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Todo arrogante é insensato, ou seja, perde o senso mesmo. Age totalmente baseado em si e por si. Perde completamente o senso de misericórdia, de gratidão, de perdão. Ele se torna um insensato, um insano, entende? Ele perde a noção da vida. O arrogante, ele não consegue entender que um dia ele também vai precisar. Ele não consegue entender que um dia ele precisou. E ele se torna então um insensato. Tem um versículo que o Espírito Santo me levou hoje, não precisa abrir não. Eclesiastes 7, no 8 e 9 diz assim: a conclusão dos assuntos, não, só o 8, é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Infelizmente, foi o que aconteceu com Davi. Infelizmente, foi o que aconteceu com Davi. Diz a palavra que quando ele ouve o relato dos jovens que voltaram, no mesmo momento ele chamou e falou assim: pega a espada, cinja a espada. E diz que já saíram. Ele agiu tomado, ali ele se magoou, ali ele se feriu, ali a ingratidão o machucou, ali uma dor entrou. E ele de forma irada, impossível, não é impossível, é impulsivo, de uma forma impulsiva. Babi e o Mike estão sempre na minha frente me ajudando. Impulsiva, ele sai debaixo de uma ira para fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Um coração que tinha passado por uma ingratidão, um coração que criou uma expectativa. Eu ajudei alguém e agora eu estou precisando de ajuda, e eu crio uma expectativa então que aquela pessoa vai me ajudar, mas aí eu encontro ingratidão. Um coração que quando está tomada essa circunstância, naquela ira, daquele embate, daquela situação, aquela ira toma e já sai de forma insensata, tomado por aquela dor, tomado por aquela revolta, por aquela tristeza, daquela ingratidão. Ele sai para fazer o quê? A justiça com as próprias mãos. Infelizmente, foi essa a reação de Davi. E o Espírito Santo me falou uma palavra hoje: ressentimento. Ressentimento é parecido, praticamente igual a rancor, que são mágoas acumuladas no coração. Uma pessoa rancorosa é como uma pessoa ressentida. São mágoas, ou mágoa, uma só, ou várias, que vão se acumulando, que não são tratadas, que não são expostas, que não são curadas, que a gente acha que passou por cima.
e que vão se acumulando. E eu tenho certeza que aqui na internet, ou que vão ver depois, tem pessoas ouvindo essa palavra, que talvez já tem anos de igreja e falam assim, está tudo, né, já resolvido dentro de mim. Talvez o Espírito Santo vai mostrar coisas. Hoje Deus não quer mexer naquilo que já foi curado, não. Mas talvez quer trazer luz, e eu vou pontuar bem as coisas aqui hoje, trazer luz, que muitas vezes a sujeira está debaixo do tapete. E como diz a apóstola Leila, a gente acha que a gente esconde. Porque tudo aquilo que a gente carrega no coração, a gente frutifica daquilo. A gente manifesta aquilo nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas movimentações. Fala do que o nosso coração está cheio. Sempre. Sempre. Então, ressentimento, essa mágoa guardada, não resolvida, levou Davi, e em vez de ele pegar aquilo, né, hoje, fosse hoje, mas ele no contexto do velho pacto, e diante do Senhor, como ele sabia fazer, e ele ir diante do Senhor e rasgar o seu coração e escrever um salmo sobre essa situação, chorando, olha Senhor, a situação que eu estou, um dia eu ajudei Nabal e hoje Nabal me nega ajuda, e em vez de ele tomar esse caminho do qual ele conhecia, não, ele não resolve isso no seu coração, e ressentido, magoado, dolorido, injustiçado, ele sai para fazer justiça com as próprias mãos. Diz que ele manda todo mundo se armar, e ele toma a sua própria arma. Diz o versículo 13. Todo ressentido, todo magoado, vive armado. Todo magoado, vive armado. O apóstolo ele diz assim, para quem está queimado, um sopro dói. Não é? Toma uma queimadura para você ver. Vai na praia, não passa filtro solar, um dia igual hoje, ontem. Fica todo vermelho, alguém só sopra. Para quem está queimado, um sopro dói. O ressentido, a pessoa que tem uma mágoa guardada no seu interior, a pessoa que tem uma dor não resolvida, ela vive armada. E ela manifesta disso. Porque a pessoa que passa por aquilo que Davi passou, né, de ajudar muito alguém enquanto precisa é negado, essa pessoa, se não resolve isso em Deus, se não traz luz, não perdoa e não cura isso em Cristo, essa pessoa se torna o quê? É fácil a gente desenhar junto, não é? Ele já pegou a espada e foi matar. Mas vamos trazer hoje, né, para o nosso contexto, que a gente não pega espada para matar ninguém. A gente mata com a língua, a gente mata de outro jeito. O que se tornaria uma pessoa dessa? O que se torna uma pessoa dessa, né? Não ajudo ninguém. Quando alguém bater na minha porta, porque o dia que eu precisei, ao ressentido, porque eu fiz tudo por aquele povo, porque eu fiz tudo, dei a minha vida por aquelas pessoas, e olha o que eu recebo em troca. Coisa tremenda é ser livre para servir sem esperar nada das pessoas, e a nossa expectativa está toda no nosso Senhor. Mas nem todo mundo está livre dessa maneira, curado, sua identidade revelada em Cristo. Coisa tremenda é poder falar nessa noite que a gente serve nessa casa, eu sirvo nessa casa, sabendo que me abençoa o Senhor. Mas quantas pessoas nessa posição de Davi, amarguradas, machucadas, entristecidas, com dores guardadas, porque um dia foram alvo de uma ingratidão, porque foram defraudadas, colocou expectativa nas pessoas que não aconteceu do jeito que ela entendia que era certo que acontecesse, que as pessoas não respondessem da maneira que ela esperava que respondesse. Então como que se torna uma pessoa assim hoje? Uma pessoa sofrida, uma pessoa que desconfiada, não confia em ninguém. Eu vou te ajudar, Samira, mas eu não confio. Uma pessoa que se fecha para os relacionamentos. Uma pessoa que pede a misericórdia, o amor, porque quando eu precisei de misericórdia eu não encontrei. E o ressentimento, como eu disse, vive armado. O ressentimento, o rancor, a mágoa, a dor não curada, é um ambiente propício para a guerra. E essa guerra
muitas ou na maioria das vezes acontece em um ambiente interno e não externo. Então é uma guerra na mente. É uma guerra das emoções. Hoje ninguém pega espada e sai lutando. O ressentimento, a dor não curada, é um ambiente propício para uma guerra. Uma guerra nos nossos pensamentos, uma guerra das nossas emoções, uma guerra espiritual que acontece dentro de nós, uma confusão dos nossos pensamentos, uma guerra pela nossa fé, uma guerra pela nossa fidelidade, uma guerra pela nossa lealdade, uma guerra pelo nosso propósito, para que a gente abandone tudo, não vou, não quero mais saber, olha que eu recebo em troca, só ingratidão. O ressentimento é um ambiente, a dor não curada, propício para guerras internas. E tem pessoas vivendo em estado de guerra permanente, no seu interior. Estado de guerra permanente. Aqui, ó, está sempre em guerra. Nos seus emoções, está sempre em guerra. Ter algo não resolvido atormenta dia e noite os pensamentos. Eu já experimentei pensamentos atormentados por algo que ainda não tinha sido resolvido. É duro. E o tormento, tudo isso o Espírito Santo foi me falando, é um ambiente para decisões erradas. Guarda isso, escreve isso. O tormento dos pensamentos, a Rosa está concordando para mim, eu ficando feliz, porque ela entende disso. Terapeuta, obrigada, Rosa. O tormento na nossa mente, nas nossas emoções, anota, grava no seu coração. O tormento é um ambiente para as decisões, para a tomada de decisões erradas. Uma mente atormentada, uma alma atribulada, caminha para tomar decisões erradas. Pega a espada, vamos matar Nabal e todo mundo que está com ele. Como que uma pessoa de uma mente atormentada, em guerra interna, vai tomar uma decisão assertiva? Como? Vai tomar uma decisão correta. Eu vou embora, não quero saber de mais nada. Estou saindo daqui, estou mudando de emprego, estou isso, estou aquilo. Vou tomar os meus caminhos. Impossível tomar uma decisão acertada debaixo de pensamentos atormentados. Uma mente atormentada é uma mente que age por impulso e por ira. A Bíblia diz que Davi agiu de forma a partir de estar irado. Eclesiastes 8, 5 e 6 são 2 versículos que eu amo. E às vezes eu sei que eu sou repetitiva com ele, mas eu vou ler de novo. Vai que alguém ainda não ouviu. Mas eles são tão precisos para essa noite. Diz assim, ó, Eclesiastes 8, 5 e 6. Assim, quem sabe obedecer suas ordens, não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a melhor maneira de agir. Repita assim comigo: existe uma melhor hora e a maneira certa de agir. Coisa tremenda, né? Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Tem uma hora certa e uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Nós precisamos ter paciência. Porque antes nós lemos que quem é insensato, paciência é melhor do que insensatez. Fala assim para você nunca mais esquecer: paciência é melhor do que insensatez. Precisamos ser pacientes para esperar o que está escrito aqui. Uma hora certa e uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Eu aprendi isso na prática. Tem coisa que tem que esperar anos para responder. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Davi se precipitou. O sofrimento leva à precipitação, atitude errada.
todo atormentado, toda pessoa que está sofrendo e toma a decisão, essa pessoa se precipita. Alguém já fez isso aqui ou sou eu? Quantas vezes? Não cabe na palma de uma mão, não cabe numa mão. Quantas precipitações, porque o coração estava cheio, porque a mente estava cheia e confusa de pensamentos, vai lá e toma uma atitude, para quê? Fiz errado. Gente, como eu já errei nisso, como eu já errei. A maturidade, né, no espírito e a maturidade da idade vão contribuindo para... O ressentido vira um assassino, e muitas vezes não mata quem o magoou, mas os seus soldados. Vai lá e mata todo mundo que é de Nabal. Às vezes você está ressentido comigo, mas você não vem contra mim, você vem matar os meus. Você vem matar, né, alguém que está perto de mim para me atingir. E isso é com palavras, gente. A nossa espada hoje é a nossa língua. Isso é com atitudes. Davi não soube administrar a ingratidão dentro de si, porque ele criou uma expectativa nas pessoas e não buscou o socorro do Senhor. Ele ajudou e aguardou algo em troca. Então ele gerou o quê? Ele não soube administrar essa ingratidão. Não estou falando que é certo ser ingrato, não. Nabal errou, ok? Nabal errou. Mas veja que Davi não estava pronto, Davi não estava maduro, como um homem de Deus, para se encontrar no caminho da sua vida com a ingratidão. E esse ressentimento, essa mágoa, essa dor não curada, o nome que a gente, né? Ela nos dá uma lente. E essa lente nos dá vários focos distorcidos. O Espírito Santo hoje me mostrou essa lente. Ela dá uma lente obscura da vida do Espírito. O magoado, adoecido das emoções, o ressentido, está com óculos escuro, que embaça a visão das coisas espirituais. E posso dizer que esse óculos tem até um tampão no ouvido. É um óculos e um tampão. É uma lente que distorce as questões do espírito, pois só vê a partir do quê? Tudo enxerga a partir de uma alma machucada. Tudo vê, tudo entende, faz leitura das situações, julga situações e pessoas. Eu vou falar sobre isso a partir de uma natureza, a partir de uma dor e a partir de uma alma adoecida, doente. Davi ficou cego, gente. Ele falou, não esperou um minuto, pega a espada e vamos matar. O magoado, o que tem uma dor guardada, ele se torna cego, embora tinha entendimento do que era certo e errado. Olha que tremendo, olha que coisa louca. Olha que Davi, quando ele manda sair para matar, ele diz assim, tem um versículo 22. Ele manda sair para matar. E ele diz assim, faça a Deus o que lhe aprouver para castigar Davi. É ele mesmo falando dele mesmo. Se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Castigue Deus a mim hoje. Se até amanhã está todo mundo morto. Ele sabia que ele estava errado e que Deus iria castigá-lo. Mas mesmo assim ele não consegue se controlar e vai. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia que ele estava fazendo errado, gente. Ele conhecia Deus. Ele conhecia o certo e o errado. Ele conhecia a lei. Só que ele não consegue controlar a sua vontade, a sua ira, as suas emoções. E ciente de que está errado, ele vai lá e faz. Gente, é só Davi? Sabe que não é para falar e fala. Sabe que aquilo vai machucar e faz assim mesmo. Por quê? Porque está ressentido. Precisa descarregar aquela dor no outro. Precisa culpar alguém. Precisa achar um culpado para as dores lá da infância. O meu pai me rejeitou, o meu pai não cuidou de mim. E hoje o apóstolo, ele não olhou para mim quando eu cheguei e cumprimentou o outro do meu lado. Eu pego toda aquela dor, toda aquela rejeição, tudo aquilo que não foi curado e o apóstolo, ele? Aquele? Ele é isso, ele é aquilo,
não está chateado com o apóstolo L. Está despejando no apóstolo L uma dor não curada lá da sua infância. Está despejando em alguém. Né? A gente que é pastor, a gente recebe muito isso de quem teve problema com mãe. Né? A gente cuida de meninas. E no meu o pai, né, tem uma figura muito forte, quanto para menino para menina. Mas para a menina, mãe, né? E às vezes você vê que a menina, a moça, fica aí vocês que cuidam de teens, meninas, está meio virado com a gente. Mal sabe a gente que está entornando em nós uma dor que tem lá com a mãe. Está projetando em nós uma ausência, uma rejeição, uma ferida lá da mãe, tem nada a ver com a gente. Mas não sabe fazer essa leitura. Então, a Z isso, a Z aquilo, a Z não é com a Z. Por isso que a nós só cabe amar. A nós só cabe cuidar. Só está projetando em nós, não é pessoal. Só está projetando em nós um ressentimento que teve com a sua mãe. Amém? Vocês estão aí? Estão tão quietinhos. Se essa palavra não te cabe, se você está completamente curado, talvez lhe sirva como uma ferramenta. Nos sirva. Para a gente que ministra, né? Para a gente que cuida de pessoas. Vamos aprendendo um pouquinho de como essas coisas se manifestam. Ele tinha entendimento do que era certo e errado. Não foi suficiente para ele escolher o certo. Tamanha a ira que a dor lhe causou. Não sabendo administrar aquele conflito interno, ele então decide fazer justiça com as próprias mãos. E o ressentido fica difícil até para Deus justificar. Semana passada o Espírito Santo me falou uma frase. Estava em casa lavando louça. E aquilo tomou meu espírito, que eu vou guardar para sempre. Ele falou assim: não faça a sua justiça em cima da minha. Quando eu faço a minha justiça, ela se basta. Deixe só ela. Não vá em cima dela ainda fazer a sua. Dá para entender? Vou tentar dar um exemplo. A pessoa me acusa de algo que eu não fiz. E aí Deus traz à tona, de alguma maneira, que aquilo foi uma injustiça. E que eu era inocente. Quando aquilo vem à tona, as pessoas que me acusaram, que me aculparam, que acreditaram que eu era culpada, falaram mal de mim, já entendem que eu era inocente, eu fico sabendo disso. Eu vou nessas pessoas e falo assim: viu? Viu, vocês falaram mal de mim? Viu, Babi? Você me acusou, você falou, viu que não era nada, viu o que Deus está fazendo na minha vida? Viu? Entende? Deus já me justificou, eu vou lá ainda e dou mais uma justificadinha. Deus falou: não faça isso. A minha justiça basta na sua vida. Não use da minha justiça para fazer a sua. Você não precisa completar a minha justiça, ela já é completa. Nós não precisamos completar a justiça de Deus. Quando Ele nos justifica, isso tem que nos bastar. E aí, como eu dizia, para o ferido, é difícil até para Deus justificar. Porque aí, quando Deus justifica o ferido, Ele vai então fazer o quê? A sua própria justiça. Ei, vem cá. Por isso que muitas vezes Deus primeiro nos cura, para depois nos justificar. Senão a gente usa a justiça dele para pisar, para humilhar, para esfregar na cara. A gente às vezes não está preparado para ser justificado. É forte mesmo, né? É o Espírito mesmo, não é de mim nada disso. Eu jamais pensaria isso de mim mesma. Aquilo tomou tanto a minha vida. Eu aprendi tanto com Deus me falando isso. Primeiro Deus nos cura, depois nos justifica. Senão a gente usa a justiça dele, não é? A gente dá um jeitinho. A gente vai em cima da justiça dele e ainda se dá uma... Por isso que Deus primeiro cura para depois justificar. Talvez você está esperando a justiça de Deus, Ele vai te curar primeiro, depois Ele vai te justificar. Porque aí quando você estiver curadinho, você vai olhar para Ele fazendo a justiça na sua vida, não vai fazer mais nada, você vai só assistir. E sabe de uma coisa? Quando você estiver curado,
você ainda vai falar assim: ai, Deus, quer saber? Perdoa, eles não sabiam o que faziam. Esse é o curado sendo justificado. Perdoa, eles nem sabiam o que estavam fazendo. Isso é o curado sendo justificado. Fica difícil para Deus justificar quem está ferido. Não faça a sua justiça em cima da justiça de Deus. O ressentido, o magoado, o machucado, tem atitudes nas quais ele se arrependerá no futuro. Versículo 31. Eu vou para não ler muito, eu vou te contextualizar. Quando Abigail ouve aquele relatório, ela fala assim: imediatamente. Diz a palavra que ela não fala nem com Nabal. Ela ficou sabendo que Davi estava vindo com seus moços matar todo mundo que era do sexo masculino que pertencesse a Nabal. Isso falava dela, dos filhos deles, de todo mundo que estava em volta deles. Quando ela fica sabendo disso, ela fica sabendo, mas Nabal não. E Nabal estava em festa, diz a palavra, até embriagado. Vou pular alguns versículos. E aí nesse contexto, ela fala assim, diz que imediatamente ela se levantou, pediu uns servos para ir com ela e falou assim: vão na minha frente, os servos de Davi, os servos de Nabal que vieram dar notícia. Vocês vão na minha frente, eu vou atrás de vocês. Me dá jumento, me dá bolo, me dá isso, me dá aquilo. Tudo aquilo que Davi tinha pedido e Nabal tinha negado, ela junta tudo e fala: vão comigo. E ela vai ao encontro de Davi. Aí Davi está vindo com os moços para matar Nabal e todos os homens. E encontra Abigail, a esposa. Quando eles se encontram, depois nós vamos ler mais, mas uma das coisas que ela fala está no versículo 31. Ela diz assim: então, se você me ouvir, no contexto, e não fizer o que está pensando, se você não matar ninguém, Davi, não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Ela fala assim: Davi, não faz isso. Você vai se arrepender. Você vai ter remorso de ter feito justiça com as próprias mãos. O ressentido, ele tem atitudes precipitadas, das quais ele vai se arrepender no futuro. Não é horrível? Depois que você já fez, a ficha cai, ou o Espírito Santo te convence, você fala assim: errei. Podia ter passado sem essa. Podia ter feito diferente. E ela alerta Davi, Davi, você vai fazer coisas do qual você vai arrepender no futuro. Nossa mente e nossas emoções são um ambiente que impulsionam nossas atitudes. A nossa mente, tô certa, Rosa? E as nossas emoções impulsionam nossas atitudes, Dão os gatilhos às nossas atitudes. Quando não estão debaixo do governo de Cristo, nos impulsionam a agir a partir das nossas experiências do passado, das nossas dores, frustrações, injustiças, ingratidões, defraudação. Porque o coração é um depósito. O que a Bíblia fala? A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Hoje o Espírito Santo me dizia: o coração é um depósito. E está cheio de corações entulhados. Tem ingratidão, tem mágoa, tem defraudação, tem frustração. Está cheio de corações entulhados, porque o coração é um depósito. E a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Nosso coração está cheio de quê? Esse mês de outubro é um tempo de desentulhar corações. E a Bíblia ainda diz assim: sobre tudo que devemos guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele provém as saídas da vida. Falei certo ali? Sabe que acho que tem um livro na Bíblia, não sei se é Tiago, que Paula fala, Timóteo, que fala que o que contamina, é bom a gente ser livre, A religião não aguenta isso, Tem um livro na Bíblia, não sei se é Timóteo, não sei o que lá, mas está certo o versículo. A maioria aqui deve saber de cabeça o versículo, a pregadora não sabe, Mas tem uma passagem na Bíblia que tem um versículo que diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai da boca. O que contamina é o que sai.
E o que sai, diz a palavra, daquilo que o coração está cheio. Então, daquilo que o nosso coração está cheio, sai e contamina. Que tipo de contaminação nós estamos fazendo com o que sai da nossa boca? Corações que se tornaram um depósito de amargura, de ressentimentos. Quando o nosso coração se torna um ambiente adoecido, tudo que sai da nossa vida é fruto disso. Deus, nesse mês de outubro, quer nos curar, para que as nossas atitudes e palavras partam de um ambiente sadio, ou seja, da natureza de Cristo em nós. A nossa saúde emocional, a nossa saúde da nossa mente, está na natureza de Cristo que habita em nós. E o Espírito Santo quer que nós venhamos nos movimentar a partir dessa natureza. Mas essa natureza ainda está achando um confronto dentro de nós, que são os entulhos dos nossos corações. A pessoa que foi traída, escuta isso, julgada, humilhada, injustiçada e não foi curada, está entulhada em Cristo, ela espera, não foi curada em Cristo, ela espera o mal de qualquer um. A mente sempre imagina o mal. Por quê? Porque ela perdeu a capacidade de confiar. Só que a Bíblia diz que o verdadeiro amor não suspeita o mal. Suspeitar o mal é pecado. Só que a pessoa, eu já fui uma pessoa, já contei meu testemunho, inúmeras vezes, suspeitava o mal de todo mundo. Porque uma situação na minha vida fez com que eu perdesse a confiança no ser humano. Então, a minha mente vivia assim, o que estão pensando de mim? Se eu fizer isso, o que vão falar de mim? É um coração entulhado. É um coração não curado, suspeitando o mal. Essa pessoa perdeu a capacidade de confiar. Perdeu a capacidade do convívio social. O convívio social, seja ele no ambiente familiar, de igreja, de trabalho, não é mais um lugar seguro. E isso é uma cadeia. Já pensou você viver assim? Eu já vivi assim. Suspeitando o mal? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Isso não é uma crítica, gente. Isso são corações adoecidos. Corações que se encontraram no decorrer da sua vida com Nabal. Ingratidão pura. E não soube lidar com isso. Isso acontece com qualquer um. Não deu conta daquilo. Não deu conta daquilo. Nós não fomos criados para suspeitar o mal. Não fomos criados para suspeitar o mal. Diga amém. Tem gente que vive assim, ó. Eu vivi assim. Eu tenho aquela marca aqui, ó. Estou precisando de botox. Estou sonhando com botox. Eu tenho uma marca de expressão aqui fortíssima, porque eu vivi assim, ó. Um dia uma professora na faculdade olhou para mim, de logística, lembro como se fosse hoje. Olhou para mim, Zelinda, por que você fica o tempo todo assim para nós, para os professores? Eu falei, não sei, não consigo mudar, é meu jeito. Mas ela falou, parece que você está sempre assim, ó. Eu estava assim, gente, eu vivia, lembra do armado? Eu vivia assim, ó. Essa era a minha cara. Sempre franzindo a testa. Ficou a marca. Embora eu não fique mais assim, mas ficou a marca. Que cadeia viver assim. Sempre pronto para a guerra. Porque a guerra estava aqui. Porque a guerra estava aqui. Então eu estava sempre armada, pronta para a guerra. Todo injustiçado ou rejeitado se torna um justiceiro. E é um perigo ser um justiceiro. Porque todo justiceiro, que é justiceiro a partir da sua alma, porque fazer justiça é da parte do Senhor em nós. Mas quando nós temos um traço de justiça, de Deus em nós, mas ainda estamos adoecidos, nós nos tornamos justiceiros. E o justiceiro, ele perde o discernimento e entra em guerras erradas. O justiceiro, qualquer história triste comove ele, já bota embaixo do braço, já começa, não, vem cá, eu vou fazer alguma coisa por você. O justiceiro, todo mundo é coitadinho. Todo mundo, o justiceiro é muito fácil, sabe a história de ser levado na lábia? O justiceiro é assim, aquela pessoa injustiçada, rejeitada, que ainda não foi curada.
Então ela quer abraçar todo mundo. Só que aí ela perde o discernimento. A Bíblia tem um versículo tão forte sobre isso. Eclesiastes 8:3. Tem como projetar aqui? Deixa eu ver se está fácil aqui para mim. Acho que eu já até marquei, né? Eu estava em Eclesiastes, não estava? Diz assim, ó: não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação, apoiando uma causa errada. Os justiceiros apoiam causas erradas, por não discernirem as coisas. Toda história triste que ele ouve, ele acredita e toma aquilo como uma verdade. O justiceiro, ele é muito fácil de ser manipulado, né? Quando a pessoa está errada, e está chateada com alguém, mas ela sabe que ela está errada, ela procura um justiceiro para vomitar tudo, porque ela sabe que aquele ali vai acreditar. Entende? Ela sabe que ela está errada. Então a Samira está com raiva de mim, mas não tem motivo nenhum. Ela está errada. E a Nath Ito, não. Eu apontei para cá e falei daqui, né? E a Natália Ito é justiceira, Nath. Olhei para a Bruna e falei da Nath. Eu me confundi. E a Nath Ito é justiceira. Aí a Samira está com raiva de mim, mas ela sabe que ela está errada. Que é um problema do coração dela, não é nada que eu fiz. Para onde ela vai? Para debaixo da asa da Natália Ito. Natália, porque a Natália não discerne nada. Já falei, tadinha da Samira. Olha o que fazem com ela naquela igreja. Olha como aquela pastora é dura. Eles não entendem, eles não acolhem, eles não amam. Coitada da Samira. Aí tá as duas contra mim. Esse é o justiceiro. Não discerne as coisas. Não estou, se você está se identificando, você precisa de cura. O Espírito Santo não está te confrontando para te curar, porque Ele te ama. Amém. Não é para ninguém ficar triste. Só que nesse trajeto, como eu disse, de matar Nabal e tudo que era dele, todos os homens, ele teve um encontro nesse caminho. Fala assim comigo: um encontro no caminho. Não ouvi, fala de novo: um encontro no caminho. No meio do caminho, quando ele ia fazer uma grande besteira, ia cometer uma grande injustiça, ia ser uma matança, e ele depois teria que se arrepender muito, ia ser mais um sangue para escorrer da mão de Davi. Ele se encontra com Abigail. E Abigail, eu já vou falar logo, ela é a figura do Espírito Santo. Nessa passagem, um encontro no caminho. E aquela mulher, gente, que coisa tremenda essa mulher. Vamos ler o versículo 14, capítulo 25, 14. Já li o 14 e o 15. Abigail tem a notícia. 16 eu já li também. Pulo 17, que eu já falei que ele era arrogante. 18. Abigail tem a notícia do que ia acontecer. Estava vindo Davi, todo o seu exército, acabar com todo mundo de Nabal. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passas, 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. Olha que mulher. E orientou os seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Nabal não ia deixá-la ir, Nabal não ia entender. Quando, não é liberação para as esposas fazer coisa hoje que o marido não deixa, hein? Velho pacto. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela o encontrou. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com mal. Olha o coração de Davi, começa a vomitar em Abigail. Você é a esposa dele, deixa eu te falar. Esse homem está me pagando o bem com mal. Faça a Deus o que eu já li, o que quiser para castigar Davi, se eu deixar vivo até amanhecer uma só pessoa do sexo masculino, de todos que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe suplicou: ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita-me, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos, e escuta as palavras da tua serva.
Não deu meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor me enviou. Agora, pois, meu senhor, juro pelo Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal, sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que tua serva trouxe ao meu senhor, seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdão eu te rogo, a falta da tua serva, e haverá a falta da tua serva. Sabe que ela está assumindo a culpa do marido? O Senhor haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E aí ela começa a abençoar ele, 29, 30, 31. Então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente, e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor te abençoar, lembra-te de mim. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por teres me impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Um encontro no caminho. Essa mulher, primeira característica tremenda que o Espírito Santo me saltou aos olhos, e nós estamos caminhando para terminar, a respeito dela, é a falta do vitimismo. Sabe o vitimismo? Essa mulher não tinha. Ela não sofria de vitimismo. Sabe por quê? Ela teve uma informação de que tudo que era dela ia se perder, que todos iriam ser mortos, tudo que pertencia a ela. Ela se levanta e toma uma atitude. Vocês concordam que ela era vítima? Ela diz aqui: Davi, quando você mandou os mensageiros, eu nem fiquei sabendo. Ela seria vítima de uma situação fruto de um erro do marido, que qualquer um de nós faríamos. Nabal, o que você fez? Você esqueceu de tudo que Davi fez com você? Agora nós vamos tudo morrer porque você é um arrogante e não ajudou Davi? Toma uma atitude. E vai chorar, e nós iríamos chorar, eu iria chorar. Eu vou morrer, meus filhos vão morrer. Olha a besteira que meu marido está fazendo, e toda a minha casa vai morrer por causa disso. Eu sou vítima dos erros do meu marido. Aquele coração duro, aquele coração de pedra, ele não se converte, ele não se rende. Olha o que minha casa está sofrendo. Qualquer uma de nós faríamos isso. Já se colocaria numa posição verdadeira, que ela era mesmo, de vítima. Mas essa mulher não sofria de vitimismo. Ela se levantou e tomou uma atitude. Difícil a gente ter essa posição. Seria um piloto automático a gente partir para o vitimismo. Que lugar de paralisia é o vitimismo? Um dia Deus me falou assim: você não é vítima. Se levanta, você não é vítima. O vitimismo paralisia. Eu tenho um motivo real, porque eu realmente fui vítima, para justificar eu não caminhar. Vou repetir. O vitimismo é uma paralisia. Eu tenho uma justificativa real, porque realmente eu fui vítima, não estou dizendo que não foi, para justificar não me movimentar. É cômodo, né? Eu fico chorando, eu fico clamando pelas pessoas, eu fico, naquela posição, parada, inerte, porque eu sou vítima de uma situação. O vitimismo paralisa. Porque eu tenho uma justificativa real, verdadeira, para não me movimentar. Como que eu vou na igreja? Meu marido não me acompanha. Como que eu vou, minha esposa? E o meu pai fez isso comigo. E a minha mãe. E não é nem mentira, são situações que realmente aconteceram. Mas em vez de confrontar essa dor e trazer à luz e expor para ser curado, eu me escondo no vitimismo. E atrás do vitimismo eu vou morrendo. Eu vou paralisando, eu vou paralisando, eu vou paralisando. Eu tenho uma boa justificativa para isso. E eu vou morrendo.
O vitimismo é um assassino de propósitos. Ele causa uma paralisia para levar a uma morte. Um vitimismo é um assassino de propósito. Causa uma paralisia que leva à morte. Vocês estão aí? Está fazendo sentido? Deus hoje está nos confrontando. Um mês de cura interior. Vamos ter que sair do vitimismo. Vamos ter que sair de trás das nossas dores e colocar para fora. A Chesley, da equipe profética, trouxe hoje um discernimento antes da palavra super preciso. Ela veio aqui no meu ouvido e falou comigo. Deus está curando pessoas de doenças crônicas do estômago. Úlcera, gastrite, tudo aí. Todos os ites que dão no estômago. Porque as pessoas passaram a vida engolindo coisas e não vomitaram essas coisas. E agora estão sofrendo no físico, porque o físico só manifesta o que as emoções estão não curadas. Então tem muita gente aqui, cheio de problema no estômago, porque engoliu coisas que desceu quadrado, não digeriu e não vomitou. Mês de outubro vai ser mês de vomitar tudo isso. Vai ter que, quem já viu a bulimia? Desculpa, mas vai ter que enfiar o dedo na goela, porque dói, porque é ruim. Sabe quando não quer sair? E fica aquele bolo, e para você resolver aquilo, você enfia o dedo na goela e põe para fora. Vai ter que enfiar o dedo na goela. Mas não vai doer não. Tem que ter só coragem. Porque quem vai fazer esse trabalho aqui é o Espírito Santo de Deus. Não vai doer não. O Espírito Santo vai nos colocar para vomitar aquilo que a gente engoliu e o estômago não deu conta de digerir. O coração não deu conta de digerir. A sua mente até hoje não deu conta de processar. Está tudo entulhado. E o seu corpo está adoecendo. E é mais confortável ficar no lugar de vítima. Ó dia, ó céu. Vamos expor isso de uma vez por todas. Vamos abrir isso de uma vez por todas. Vamos sair da posição de vítima. Vamos colocar isso para fora e vamos ser curados. Vamos caminhar. Preciso de mais uns minutos. Os meninos já se posicionaram aí para trazer a mesa da ceia. Estão me pressionando. Senti uma pressão agora, Deórgenes e Lucas. Vou repreender vocês em nome de Jesus, vai para lá. Que pressão. Tô brincando. Mas o horário está me pressionando mesmo. Eu estou sentindo algo tão forte no meu espírito. Vocês também sentem? Ela toma sobre si o pecado do marido e vai falar com Davi. E ela diz para ele: eu errei. Eles eram um. Eles eram marido e mulher. Olha para o Mike e fala assim: eu errei. Babi. Eles são um. E ela disse: eu errei. E o Espírito Santo me falava. Deixa eu ver se eu falo agora. A Abigail é a figura do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma misericórdia de Deus no mês de outubro, que vem ao nosso encontro no caminho, quando a gente está caminhando para tomar decisões erradas, caminhando para paralisar, caminhando para morrer espiritualmente, caminhando para desistir, caminhando para matar alguém, caminhando para enterrar o meu propósito. Vem Abigail, vem o Espírito Santo, um encontro no caminho e fala: peraí, você vai fazer algo do qual você vai se arrepender lá na frente. Não faça isso. Davi encontrou com alguém no caminho que o alertasse que ele iria cometer um pecado, impulsionado pelas suas emoções. Para, não faça. Quantas vezes eu tenho que chamar os jovens, o apóstolo, o ministro? Não faz. Para. São as suas emoções. Esse caminho está errado. Que difícil esse papel. Para, não faz. Nos colocar no lugar de quem errou, porque somos um corpo, e pedir perdão. Queria hoje poder fazer isso tete a tete, mas nossa situação de isolamento e distanciamento não permite. Mas o Espírito Santo me disse: Abigail assumiu diante de Davi o erro do seu esposo, que eles eram um. Nós somos um corpo.
Talvez quem te feriu está lá na outra casa que você frequentou. Eu sou um com essa pessoa. E nessa noite eu vim para te pedir perdão. Talvez quem te feriu é sua mãe, que está até morta. Mas nós somos um. E hoje eu venho aqui para te pedir perdão. Talvez quem te feriu foi o teu pastor, a tua pastora, de onde você já congregou. Esse pecado é meu. E o pecado não tem nome, nós somos um corpo. Eu vim aqui nessa noite para te pedir perdão. Eu errei. Se seu pastor errou com você, eu errei. Eu sou um com ele em Cristo. Se a sua pastora errou com você, eu errei. Eu sou uma com ela em Cristo. Me perdoa. Se sua mãe errou com você, nessa noite eu te falo, me perdoa. Porque na verdade o Espírito Santo falando com você, de tudo você já foi perdoado. Perdoa. Desentulha esse coração. Coloca para fora. Porque se o coração é como eu disse, é um depósito, o perdão é o material de limpeza. O perdão é o rodo, é o Veja, estou fazendo propaganda, é o Veja, o cloro, a água sanitária, é a vassoura, é o pano. A confissão e o perdão. Se o coração é um depósito, a confissão e o perdão são os materiais de limpeza desse coração. Pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, o Espírito Santo está nos parando no caminho esse mês de outubro. E o Espírito Santo me disse ontem conversando com uma jovem: sempre nos encontraremos no futuro com aquilo que não vencemos no passado. Anota isso. Sempre nos encontraremos no futuro com aquilo que não vencemos no passado. Sempre. Tudo aquilo que nós não vencemos nos domina. Eu não venci numa área, um dia aquilo me domina. A gente sempre vai encontrar no futuro alguma coisa que ficou em aberto no passado. Ficou em aberto no passado a rejeição da minha mãe na minha vida. E agora eu sou mãe. E tenho uma filha. E agora eu tenho filhos espirituais. E agora eu tenho paternidade. Vamos traduzir por uma língua aqui paterna, que é mais fácil todo mundo entender. Sempre vou me encontrar no futuro com aquilo que eu não resolvi no passado, ok? Eu tive problema com meu pai. Ele me rejeitou. Eu não resolvo isso. Agora eu tenho uma pessoa na igreja que me disseram que é uma paternidade sobre a minha vida. Encontrei no futuro com aquilo que eu não resolvi no passado. Não dou conta disso. Pai espiritual, espírito de paternidade, Deus Pai, estou fora. Me encontrando no futuro com aquilo que eu não resolvi no passado. Casar, a experiência que eu já tive, me encontrando no futuro com aquilo que eu... Você vai ter um filho, eu me encontrar no futuro com o que eu não resolvi no passado. Eu já tive um aborto, doeu demais. Não estou curada, não quero me encontrar no futuro com aquilo que eu não resolvi no passado, não. Entende? A gente sempre vai se encontrar no futuro com aquilo que a gente não resolveu no passado. E aí vai manifestar. Nós vamos frutificar daquilo que não está resolvido. Você vai fazer... Deus tem um marido para você. Olha eu recebendo essa palavra lá no início da minha conversão. Eu casar, depender de homem, tudo que eu vi minha mãe passar com meu pai, estou fora. Eu me encontrar no futuro com o problema do meu passado que não está resolvido em mim, de jeito nenhum. Até ser curado. Aí fica lá orando 10 anos para casar, desesperada. Curadinha, doida para casar. A gente sempre vai se encontrar com as nossas dores não resolvidas. Melhor resolver logo.
melhor resolver logo. Vocês estão aqui? Deus está falando com alguém nessa noite? Nabal, eu não vou ler. Ela convence Davi. E Davi não mata mais ninguém. E o Davi fica muito grato, porque ela impediu ele de fazer uma besteira. Ela volta para casa. Quando ela volta para casa, Nabal estava na festa, estava bêbado. Ela espera ele acordar. Quando ele acorda, ela conta tudo para ele. Davi estava vindo te matar, porque você não ajudou. Eu fui ao encontro dele. Quando ele ouve aquela história, diz que o coração dele começou a parar. Ele ficou 10 dias passando mal e morreu de infarto. Ele não deu conta de ouvir a notícia de que ele ia morrer. Estava tudo resolvido, mas só de saber ele já infartou. Nabal, olha o fortão. A mulher levanta, feminista. A mulher levanta para ela resolver. O outro está tudo resolvido e ainda morre do coração. Estou brincando. Quando for botar essa palavra no ar, vocês cortam essa brincadeira, que senão vai dar problema. Versículo 37. Não vou ler tudo não, já contei a história. 39. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi: seja louvado o Senhor, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal. Entende? Ele tirou a justiça dele, entrou a justiça de Deus. Bendito seja o Senhor, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal. Quando Davi se arrepende e não mata Nabal, não faz justiça com as suas próprias mãos, Deus o justifica. E que deteve o seu servo de cometer pecado. Bendito seja o Senhor, que me impediu de pecar. E Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a malignidade que intencionava realizar. Recaiu sobre Nabal todo o mal que ele intentava fazer. O mal do nosso coração é para nos matar. O mal que está depositado no nosso coração tem o intuito de nos matar. Satanás quer que você fique bem entulhado até que você morra, espiritualmente falando. Até que você não sonhe mais. Até que você não se veja no seu chamado mais. Até que você não tenha a revelação do seu propósito mais. Ele quer que você fique bem entulhado, para que o mal do seu coração seja o fim e o motivo da tua morte. E aí morre vitimizado. Foi culpa do fulano que há 30 anos atrás fez isso comigo. Não! Hoje está nas suas mãos, porque a cruz, o amor de Deus te alcançou. Você foi perdoado, você foi amado. Pastora, mas não vieram me pedir perdão. Vieram sim. Nessa noite eu estou me colocando no lugar dessa pessoa que te feriu, e estou dizendo: me perdoa. Quando você se converteu, o Espírito chegou diante de você e fez uma lista de todos os seus pecados e ficou assim: vamos lá, pastor Ricardo. O Espírito Santo chegou, pastor Ricardo, vocês conseguem enxergar essa cena? O Espírito Santo chegou assim: pastor Ricardo, naquele dia você fez isso, você brigou com a sua irmã quando você era criança, você puxou o cabelo do seu irmão, você fez isso, fez uma lista e foi lembrando, e o pastor Ricardo: perdão, Senhor, por esse. O próximo, perdão, até o dia que ele se converteu, tudo que ele tinha feito. Ou a Bíblia diz que juntou tudo num pacote só e jogou tudo no mar do esquecimento. E às vezes a gente, nossa arrogância, nosso orgulho, ele não veio me pedir perdão. Não foi assim que o Senhor nos tratou. Ele simplesmente nos amou e nos perdoou. Coloca tudo num pacote só e perdoa, para desentulhar esse poço do coração, para que você seja livre, para que você receba do amor, para que você volte a sonhar, para que você frutifique de cura e não de uma alma doente, para que você possa desfrutar do corpo, da vida em Cristo, do seu chamado, do seu propósito. Tudo que não vencemos nos dominará. Isso é uma noite de vida, porque o mal do nosso coração é para nos matar, e essa é uma noite de vida. Repita assim para o mundo espiritual: nós estamos confrontando o espírito de morte. Essa é uma noite de vida. Coloca-se de pé.
Eu queria poder te chamar à frente. Eu queria poder ouvir ali o que você tem para colocar para fora. Queria poder te abraçar enquanto você chora, né? A pastorzada queria botar você debaixo da asa agora. Fala, chora aqui, meu filho. Mas não posso. Não posso hoje. Mas você pode marcar aqui na igreja comigo, com a Rosa, com a Fana, com a Eliana, com a Camila, com a Suzana, com a Adriana, com a Leila, com sei lá, e tantos ministros dessa casa, falando das mulheres, né? E com todos os ministros homens. E você pode pontualmente, se tiver necessidade, trazer situações para ser vomitadas. Desculpa a palavra, mas é para a gente lembrar de tudo do nosso coração. Amém? Hoje nós vamos fazer isso de uma forma geral. Vem aqui me ajudar, Eliana. Ô Neto, dá o microfone para ali. Hoje nós vamos fazer isso de uma forma geral. A Fone está aí, o Ezequiel. Se sentiram alguma coisa e quiserem ministrar, orar. Está aqui já, Eliana, pega aqui. Quiserem orar também, se tiver alguma direção, pode me ajudar. Se quiser me ajudar no louvor também. Feche seus olhos. Nós vamos ter que, nessa noite, fazer igual Jesus fez conosco lá na cruz. Pegar todo o pacotão e jogar. Mas você sabe daquilo que precisa dar nome, sobrenome, trazer, confessar. Porque muitas vezes não é só liberar perdão, é se perdoar, né? Muitas vezes é se perdoar. Às vezes é mais fácil perdoar o outro. Tem gente que é tão pesado com si mesmo que perdoa todo mundo e não se perdoa. Então você sabe de coisas pontuais que você precisa trazer à luz. Não deixe passar esse mês sem isso, sem fazer isso. Amém? Não termine o mês de outubro com o seu coração entulhado. Feche seus olhos. Coloque o que você ouviu diante do Senhor. Sai da posição de vítima agora. Agora, sai da posição de vítima. Confesse seus erros e perdoe quem te machucou. É você e o Espírito Santo. Dê legalidade, liberdade para o Espírito Santo desentulhar esse poço nessa noite. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.